Bem, pessoal, beleza? Vim falar um pouquinho hoje de um assunto interessante para quem é consumidor. Acabei de tomar um banho e resolvi tirar isso da mente, né? Antes de mais nada, eu tô gravando no finalzinho da tarde, eu moro de frente pra rua, então peço desculpas por qualquer barulho, né, que esteja acontecendo aí. E, bom, vamos lá. Eu vou elencar alguns pontos aqui a respeito das badges, né? Mas antes eu preciso fazer um disclaimer para deixar as coisas mais transparentes, né, sobre esse assunto. E para quem, né, depois não dê nenhum problema, algum viés e tal, eu trabalhei com atendimento ao cliente, com suporte a respeito da compra nessas badges, tá? Eu acabei saindo do projeto em dezembro, agora, e não foi uma saída muito legal, né? E eu quero deixar isso muito claro porque o foco desse vídeo não é esculhambar a empresa, pelo contrário, é falar exatamente sobre o produto. Se ele vale a pena, se não vale, o que ele entrega, o que ele não entrega. E trazer, na verdade, uma reflexão maior para o consumidor e também para se as empresas, alguém de alguma empresa vir assistir esse vídeo e analisar se a compra realmente vale a pena ou se não vale, se é um investimento ou se é um gasto. Então eu vou tentar fazer uma análise fria, né, sem colocar emoção, sem colocar muita coisa, porém, em alguns pontos que eu vou frisar para uma compra inteligente, eu vou ter que expor algumas coisas do trabalho que eu exercia algumas coisas deficitárias do trabalho que eu exercia. Então, sim, eu vou ter que entrar nesses pormenores, porém o foco não é esse. Então, só estou fazendo esse disclaimer para mostrar que não é a visão de alguém que é um consumidor desse produto, que é alguém que compra esse produto, que é alguém que faz uso, né? Mas sim alguém que veio de uma das tantas, né, revendedoras deste produto e que minha intenção, né, eu sou pró-consumidor, minha intenção é fazer com que o consumidor ele tenha uma boa experiência, né, que ele compre consciente, né, e que ele tenha realmente um produto que entregue tudo que prometeu. Um outro disclaimer que eu preciso fazer, embora eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor, mas né, eu acompanho a bolha tech, assuntos como consoles, assuntos de PC, peças de PC, eu acompanhava alguns canais de hardware. Querendo ou não, né, quando você monta o seu computador, conforme os anos vão passando, você meio que vai aprendendo algumas coisas sobre manutenção, sobre montagem. Então eu tenho uma afinidade com essa área, eu sou curioso com essa área e eu, né, tento me informar a respeito das coisas nesse assunto. Assim como aquelas pesquisas sobre software, aquelas quando acontece algum bug, quando acontece algum problema, você precisa buscar alguma solução e acaba lendo dezenas de FAQs, procurando 15 vídeos sobre o assunto. Então a gente precisa mergulhar um pouco em pesquisa, né, para solucionar alguns problemas. Então eu não sou um usuário muito avançado, mas estou longe também de ser um usuário comum por acompanhar esses conteúdos. E na bolha de tecnologia que eu acompanho, eu nunca ouvi falar desse evento, nunca escutei essas siglas, demorei um pouco para decorar elas, o que eu achei muito estranho, porque esse evento ele é vendido como um evento da bolha tech, um evento de inovação. Pior que é um bordão isso é um bordão extremamente subjetivo da qual ele é vendido, né?
a inovação, tecnologia, e só isso. E não é dito mais coisas mais objetivas a respeito desse evento, né? O SXSW, ele virou uma incógnita, né, pra mim, a partir do momento que falaram que ele era de tecnologia. Eu fiquei, ué, mas eu nunca ouvi falar. E eu não vou partir do princípio de que o que eu não conheço não existe, né? Acho que o próprio Olavo de Carvalho, ele tem uma fala dessa, né? Que o brasileiro, se não é dele, atribuíram a ele, tá? Que o brasileiro tem orgulho da própria ignorância, né? Então, qualquer assunto que ele desconhece não existe. Simples assim. Não é o meu caso, então eu passei a... Eu... A gente não recebeu um treinamento tanto sobre o evento, né, quanto sobre o produto. A gente não recebeu nada em cima disso. Então, eu precisei escavar, pesquisar e angariar muito sobre o assunto para entender como que ele funcionava e entender através de depoimentos de clientes que vão a esse evento lá de fora, né, da própria galera de Austin mesmo, para entender como que funcionava, né, como que é, e enfim. Então, basicamente, o STSW, eu quero pôr isso para fora porque eu acho um tremendo desperdício. As coisas que eu vou pontuar aqui, eu levei muitas dessas coisas para dentro da empresa, né, da qual eu estava prestando serviço, e as preocupações também eu levei para eles. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu também já levantei esse ponto dentro da empresa, mas ou tudo foi completamente ignorado, ou foi diminuído com desculpas assim pífias, né? Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 agora, então passei por diversas empresas e eu tenho esse aspecto mais retido, né? Eu sou tímido, inclusive faço os vídeos para esse canal com muita vergonha, porque eu tenho vergonha das coisas, mas é uma maneira de desabafar, de pôr pra fora algumas preocupações e algumas coisas, né? E além das coisas serem ignoradas, elas também eram diminuídas. Então, nosso foco não é o consumidor final, nosso foco não é esse, não sei o que. Então, tipo, algumas desculpas assim que não era verdadeiramente, não era o foco deles, mas enfim, um dos motivos de eu ter deixado o projeto, né, além do feedback, né, o feedback agressivo que eu tive, o comportamento de poucos amigos em reuniões posteriores, que eu vi que ia ficar aquele clima chato, e eu falei, não, eu já levo 4 horas no trânsito, porque eles tinham uma resistência muito forte ao home office, ou deixar no modelo híbrido. Sem necessidade nenhuma, tinha que ficar na empresa, mesmo não tendo demanda, e era uma exigência irracional que não fazia sentido nenhum, só que sempre com a promessa de que não, aguenta aí que vai acontecer, entendeu? Só que toda vez que esse assunto vinha à tona, existia uma grande resistência e, na minha opinião pessoal, não era por parte de quem, sei lá, mano, de gente superior. Parece a resistência do próprio setor e não fazia sentido. Tanto que quando a gente ficou de home office, um dia que tive greve de ônibus e tal, meio que, cara, embaçaram até com o fone que eu estava usando. Falaram que era para usar o headset da empresa porque era homologado, não sei o que. Para quem já trabalhou com ativos de empresa, sabe que, cara, a gente tá cansado desses papos, né? E outros papos. Mas enfim, eu falei que eu não ia escolher uma empresa, que esse não era o foco do assunto do vídeo, né? Vamos falar sobre as médias. Então vamos lá. O que é o SXSW? Então é uma grande questão, porque em todo lugar, assim como a área de atendimento virou bagunça, né? Conforme o passar dos anos, porque atendimento ao cliente é uma coisa, vendas é outra coisa,
Suporte é outra coisa. Elas podem se complementar, podem se conversar, mas são coisas distintas. E hoje em dia as empresas elas misturaram todas as funções para quê? Para contratar uma pessoa para fazer 10 coisas que com 20 atendimentos simultâneos, porque, né, aí ela economiza. Eu sei que por um lado o funcionário ele é muito caro para a empresa, né? Ele tem que pagar o funcionário ele não recebe o valor inteiro que ele vale, boa parte fica com o governo e por outro lado o próprio funcionário tem vários descontos e ainda tem que pagar um monte de imposto, então ele recebe menos ainda, na verdade, né? E então eu entendo esse lado da empresa querer que os funcionários meio que façam várias funções para pelo menos valer um pouco, né, esse investimento. Porém, eles exageram, cara. Uma coisa é eu ajudar numa área, aprender uma coisa aqui, né, uma coisa realmente incentivada, com atenção, com carinho, pela corporação. Outra coisa é te imputarem que você faça dezenas de funções e ainda fale com 15 clientes, com 20 assuntos diferentes. É insano, cara. É insano. Eu passei por algumas empresas e eu não sei se eu deveria explanar isso por aqui, até porque, né? Pobre não escolhe trabalho, né? É o que aparece a gente vai pra cima. Então é muito bom a gente ter diversas experiências, eu conheci diversos produtos. O problema é que nessa, né, da gente não escolher trabalho, a gente acaba entrando em algumas furadas, em algumas coisas que causam mais problemas do que soluções. E geram traumas, né? Não à toa a área de atendimento é uma área que tem muita gente que entra em depressão. Dizem que o telemarketing, né, tem uma maldição, né? Uma vez em telemarketing, nunca mais sai de telemarketing. E é meio triste isso, né? Mas aquele bombom, né? A famoso meme, né, dos caras dando bombom de não sei o que, mas as condições do trabalho do agente de atendimento, ela não é focada na solução do cliente, mas sim em métricas que não validam qualidade, né? Elas validam números assim que são números que as pessoas que não são atendidas ou não fazem atendimentos exigem, né? Demandam e isso estragou estragou o mundo do atendimento, né? Atendimento antes era o carro-chefe das empresas, né? Era a porta de entrada, era onde a verdadeira retenção acontecia, né? Porque a retenção de verdade não é você criar um setor para isso e encher o saco do teu cliente. A verdadeira retenção é um serviço de qualidade, um produto de qualidade e um suporte de qualidade, né? E simplesmente as empresas derrubaram tudo que existia no atendimento. Hoje, inclusive, trazendo a IA não como um complemento, né? O verdadeiro uso da inteligência artificial é ser um complemento ao ser humano e não com o fator da automação total. A automação ela é importante, a inteligência artificial ela é importante. Porém, as pessoas erradas que não entendem da tecnologia tratam como a solução final. E aí, bom, né, gente incompetente em cargo de liderança, tomando decisões, a gente vê os resultados que tem por aí, né? Mas enfim, de novo, eu fui longe. Então, o que é o SXSW? Vamos lá. É que eu tô fazendo um trampo, eu tô fazendo entrando em assuntos como se eu fosse, como se eu estivesse prestando consultoria, né? E eu não estou recebendo nada para isso, infelizmente. Então vamos lá. O que é o evento? O evento, na verdade, ele é um conjunto de eventos em um determinado lugar. Então, lá em Austin, né, em março, acontece o South by Southwest, que é a sigla, né, SXSW, que é na verdade um festival. Ele não é um evento só, fechado. Na verdade, ele era feito em um lugar, no centro de convenções, porém, esse centro de convenções, ele foi demolido, né?
E o evento que compete a 2026, em março de 2026, vai ser pela cidade de Austin lá, pelo bairro, né? Pelas ruas, vai ser a céu aberto. E, e o que consiste isso, né? É um evento que tem o Edu, né? O SXSW Edu, que é focado em educação, que ele acontece de 8 de março até o dia 12. E no dia 12 vai ter uma mescla, né, entre o Edu e o SXSW normal. Vai ter meio que um encontrão, né, das coisas. Eu não sei como isso vai acontecer em si, se vai ser aberto o normal pro pessoal do Edu, mas eles estavam, né, eu não tô vendo o projeto, então eles estavam até a última vez que eu vi divulgando como vai ser acho que é SXSW Together, alguma coisa assim, enfim. E aí do dia 12 até o dia 18 de março vai ocorrer o STSW em si, que é o conjunto lá de várias programações ocorrendo ao mesmo tempo em diversos lugares. Então tudo sendo simultâneo. Tendo inúmeras palestras, né? Vai ter artistas tocando músicas, né? Vão fazer apresentações das suas músicas. São diversos assuntos espalhados. Eita, Luiz piscou aqui. Forças em ação. E então, assim, vai ser um festival que vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E por que eu entrei no assunto do atendimento ao cliente, né? Porque mistura tudo. É que hoje em dia também outras áreas aconteceu essa mistura. O Uma coisa é publicidade e propaganda, outra coisa é marketing. Os dois não são a mesma coisa. Eu vou meio que cagar regra aqui, eu não sou da área, tá? Mas o marketing em si é quem difunde, quem propaga, né, a ideia, a, os meios, né? Vai por onde? Vai por rede social, vai por procura a agência. O marketing faz essa sondagem, né? A agência que eu digo de publicidade e propaganda. Então o marketing cuida disso. O, tem mais ou menos a ideia dos conteúdos, tem as informações sobre o produto, né, qual é o público-alvo, etc. Tem essas métricas, né? O marketing ele consiste em reunir todas essas informações. Já a publicidade e propaganda, ela tem a intenção de deixar o produto ele atrativo, chamativo, de, pô, venham, comprem, usem. É a forma que eles têm de mostrar o diferencial do porquê que você vai consumir aquilo, né? Então, beleza, temos essas dois. Os dois se complementam, os dois dá para trabalhar junto, dá, assim como atendimento, suporte e tal. Mas é preciso fazer essa divisão antes de tudo. E o que é visto, né, no marketing? Porque o marketing, hoje em dia, com o marketing digital, o marketing virou sinônimo de mentira, né? Virou sinônimo de vender a qualquer custo. Então, não importa o que se diz, né? Se é verdadeiro, se não, o importante é fazer a venda. Que eu considero totalmente errado, né? Como eu disse, eu sou pró-consumidor e eu não vejo isso com bons olhos, né? Tanto como consumidor quanto profissional. E por que eu digo isso? Porque o que a gente vê de propaganda sobre o evento por aí? Eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento que esse evento existia, né? Tem um outro evento aí de tecnologia que é alguma coisa Summit. Eu fiquei sabendo, pesquisando, né, sobre eventos de tecnologia em si, e esse parece ser mais conhecido, embora o SXSW alguns vendam como o maior. E, de novo, eu fiquei muito surpreso de nunca ter escutado a respeito disso. Mas tudo bem, de qualquer forma, eu não sou cliente para isso, é muito caro, é um valor muito alto padrão, pelo menos para mim,
Então até pode fazer sentido eu não conhecer. Mas é realmente estranho, pela bolha que eu acompanho, pelas coisas que eu leio, nunca ter citado alguma menção. Então vamos lá. Sobre o evento em si, né? Então eu expliquei o que ele é de fato, né? Ele é um festival onde vai acontecer diversas palestras ao mesmo tempo. E essas palestras, elas têm diversos assuntos. Então tem dicas sobre produtividade de empresa, tem gente falando sobre estratégia de negócio, vai ter palestra sobre anime, eu achei isso muito legal, sobre animações também, então para quem gosta. Desenvolvimento de jogos, acho que eu vi algumas coisas sobre games, que vai ter, então para quem é desenvolvedor, né, para as empresas aí que tem interesse, né, em mandar os seus representantes para ver o que vai ter de novidade lá. É interessante. Então tem esses tópicos aí. Lembrando, tá? Essas coisas eu também mandei internamente para a empresa que eu estava, com a intenção de, como a gente não recebeu treinamento, não recebeu informação sobre o produto, sobre o evento, a minha intenção inclusive me foi solicitado isso, tá? Adão, traz tudo que você conhece de e-commerce, o que você acha de erro, traz, o que você achar que pode melhorar, traz. Então eu nunca fiz nada que fosse contra o que me foi pedido, né? E com o tempo eu fui perguntando, tô mandando certo? Você acha que eu tô falando porque tem gente que se incomoda quando a gente é muito profissional, né? Que a gente é um pouco frio. E ele fala, não, você tá de boa e tal. Só que agora no finalzinho parece que de tanto erro, de tanto bug, inclusive solicitações de cliente que não estavam sendo atendidas, empresa que gastou quase 20 mil reais com 10 dias aguardando solicitação, parece que eu levar essas coisas ou eu perguntar se teve algum retorno virou um problema, né? E aí eu tomei, né, esse feedback, né, ficou um clima totalmente desagradável, então eu acabei saindo porque eu vi como que tava o clima, né, como que tava a mentalidade. Por eu ser pró-consumidor, para mim é super comum isso. As coisas que, que é você apontar que pode ter melhoria. Só que para a empresa, pelo menos a mentalidade da parte que eu tava, não estava seguindo o mesmo caminho, né? Eu entrei em uma operação que não tem processo, não tem procedimento, não tem SLA, não tem diretriz para as coisas, não tem nada. Eles vendem, né, o atendimento como um concierge, como um atendimento de alto padrão, o que não está errado, tá? Tanto eu quanto o meu colega que ficou, a gente tinha condições de fazer esse atendimento de alto padrão, porém a empresa não nos dispunha de ferramentas, não tinha material de apoio, não tinha, enfim, não tinha o básico, né? E tudo isso eu levei para frente para ser construído, e fiquei malquisto por isso, né? Então é questão de mentalidade. Infelizmente, eu fiquei malquisto, né, por levar essas coisas para frente. E bom, vi que ali não era o meu lugar, já que eu fiquei taxado dessa maneira e acabei saindo. Torço para que, né, tenha mudado, que tenham tido uma percepção e que tenham feito escolhas melhores, né, na questão do produto. Não desejo mal para ninguém, mas espero que cresçam profissionalmente, assim como eu quero, né, crescer profissionalmente do lado de cá e conseguir um outro trabalho na qual eu consiga me sentir realmente satisfeito e realmente fazer uma mudança. Essa é uma coisa no atendimento que eu gostava muito, né, que é a sensação de ter ajudado realmente as pessoas. E tinha muito cliente que era muito grato por isso, por eu, né, ir a fundo para tentar fazer acontecer, né, as soluções. Mas enfim, então se você tem aí a sua empresa e acha, né, que esses assuntos podem agregar, faz sentido você né, mandar um representante ou, né, uma galera para ir. Você que é consumidor final, se tem curiosidade sobre esses assuntos, se quer estar no meio, mas tenta se programar antes, tenta ver, porque no site oficial do evento, que é o americano, né?
você já consegue consultar o que vai ter na programação. Então é legal você fazer uma pequena agenda e conseguir decidir, né, aonde você vai dar prioridade para participar. Porque não adianta nada, né, você... É caro, os ingressos são caros, né, é um produto, pelo menos para minha, pro meu nível financeiro, né, é muito caro. Então é importante você se programar um pouquinho antes. Existem diversas empresas que estão revendendo essas bets, tá? Inclusive o projeto que eu tava, a questão é, eu venho de e-commerce, tá? A coisa que eu mais quero na vida é voltar para um e-commerce e, putz, ia ser da hora voltar para um e-commerce realmente decente e que seja home office. Nossa, seria o sonho, né? Mas como eu falei, né? Pobre não escolhe trabalho, então tomara que eu dê essa sorte. E assim, o projeto que eu tava, inclusive eu trouxe isso, né? Ele é um e-commerce. Você está trabalhando com a revenda de um produto. Embora ele não seja um produto físico, é a revenda de um produto. Porque tá, ele tem uma plataforma, ele tem um site. Mas a galera que tá nas decisões, eles têm uma resistência muito grande a qualquer ideia que não seja deles. Então eles se recusam a agir como um e-commerce. Para eles não são um e-commerce. E, enfim, e voltando, né? Vamos lá. É que é difícil, é um pouco difícil. Eu não tô falando isso aqui sem roteiro, falando do coração, então acabo lembrando de algumas coisas que quero comentar, mas nem tudo vale a pena comentar, né? Como eu disse, eu sou muito grato pelo projeto que eu participei, estava da hora, tinha algumas inconsistências, tinha algumas coisas que não faziam sentido, mas eu não vou ser ingrato e cuspir no prato que eu comi, né? Eu tive a oportunidade de ser chamado, conheci um produto novo, embora eles não tenham, né, dado o suporte pra gente, que é o suporte, né? Eu pelo menos tinha o tempo, eu tenho o tempo livre, né? Tinha bastante tempo livre ali, então eu usei para pesquisar durante esse tempo, estudei sobre eventos, né? Que não é uma área que eu atue. E estudei dentro da própria plataforma, achei diversos erros, né, no próprio site deles, umas coisas lá, repassei, né, ignoraram também, na parte de treinamentos, mas tudo bem. E beleza, então, lembrando, embora tenha vários problemas aí, eu sou muito grato, não vou negar isso, mas a intenção é a compra consciente, né, então os pontos positivos para se comprar as badges é que, cara, você vai ter acesso a um conteúdo que pode ser extremamente nichado. Não é um conteúdo que você vai. Embora hoje se ache de tudo na internet, algumas palestras em específicas vão ser dadas por pessoas que vão estar lá para isso, né? Então, eu acho que eu vi gente da própria Twitch que vai palestrar. Eu tinha visto acho que da Crunchyroll também, né? Vai palestrar. E eles falam muito do networking, né? Então, para quem é desenrolado, para quem, né, consegue puxar assunto, pode ser interessante para ir, né? E tentar fazer um network com alguém de lá, que vai estar na mesma palestra, então vai estar os mesmos assuntos. Por exemplo, nas palestras que envolvem games, né? Então, provavelmente vai ter desenvolvedor lá, vai ter empresa. E aí você vai puxando um assunto aqui, um assunto ali, e você consegue fazer um aliado, né? Vai converter ele, né? YOLO. E por exemplo, a galera do nicho de anime, né? Pô, quem vai estar ali é a gente da área da animação, vai estar a gente que curte o assunto, então também, né? Dá pra puxar um assunto, dá pra ver o que pode oferecer, o que não. E aí vai de cada um, né? Já como empresa também, mandar os funcionários específicos de uma área ou de outra para esse tipo de evento pode ser interessante para aumentar, né, o ver por outras óticas, né, algumas estratégias, algumas coisas que podem aplicar. O que eu digo é tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, façam, né, essa programação
Estudem porque tem várias empresas revendendo esse produto, então vejam certinho quais os melhores preços, quais as melhores condições e qual o melhor suporte, que é aí que a empresa brilha, né? Aí que a empresa se destaca. Então essa daí era outra preocupação que eu levei, que é a questão do prazo de cancelamento, porque ao comprar uma badge, você não recebe ela, né? Você tem um e-mail de confirmação de compra, né? Que a gente nunca teve acesso também, a gente não vê o código, não teve acesso a ver como que o cliente recebia essas informações, que era ruim também, e a gente levou para frente querendo esse tipo de dado e não conseguiu. Então a gente realmente estava em voo cego e teve que aprender do zero por vontade própria, porque não existia o suporte, não existia vontade para ter o suporte. A desculpa para a gente estar na empresa, por exemplo, era que a gente teria o suporte ali, mas dedicado pra gente, às vezes era uma reuniãozinha assim de 5 minutos, alguns segundos para falar as coisas super rápido. Um adendo, né, em cima disso é que a gente foi envolvido em um outro projeto de uma viagem lá que a galera vai fazer pra China e pô, a gente pegou um PDF lá com as informações e existe, claro, eu levantei algumas questões porque, né, como eu venho de e-commerce, e eu trato esse lado, né, do consumidor, é, eu falei, né, falei, pô, vamos fazer uma reunião aqui para a gente tirar algumas dúvidas, né, sobre o produto. E a resposta que eu tive foi, as informações estão no PDF, vê, tipo, pá, se vira. E esse PDF, na verdade, não era uma informação exclusiva da empresa, esse PDF era um informativo comercial que foi enviado já aos clientes. Então, basicamente, os clientes, eles já tem aquela informação, né? E as coisas que eu ia pontuar são informações aprofundando naquelas. Que mesmo se eu entendo se as pessoas não têm as informações, tudo bem, ninguém precisa saber tudo. Mas é interessante você pelo menos anotar o que não tem, levar lá pro teu cliente, né? Pro teu fornecedor, e aí o teu fornecedor te responde ou não, né? Para tirar essas dúvidas. E esse tipo de retorno não tinha, né? Então, como eu pude mostrar aqui, tudo que a gente fez, tudo que a gente atendeu, tudo que a gente produziu veio de vontade própria, veio não partindo da empresa, mas partindo do indivíduo, né? Por que eu estou falando isso? Para mostrar o nível de entrega e engajamento que eu estava no projeto, né? Eu queria que desse certo, eu queria que fosse para frente, eu não queria que fosse eu vibrei na primeira venda, né? Geralmente eu não sou assim. Quando teve a primeira venda, o cliente final, eu vibrei. Fiquei triste quando a cliente quis cancelar, porque a cliente, ela, ela confundiu uma informação, né? E aí eu parti do princípio que ela precisava se sentir acolhida, né? E o posicionamento da liderança, né? E o atendimento não caiu para mim, infelizmente. Mas o entendimento da liderança era que a cliente comprou errado, ela que se vire. Não pode ficar com as dores da cliente. Essa foi a orientação para um outro agente. E cara, né, a situação já estava ruim com a cliente, ficou pior, ela acabou cancelando. Ela acabou comprando de novo, mas foi uma bad inferior. Mas não, pra mim não foi uma sensação de vitória, pra mim foi uma sensação totalmente de derrota e eu vi um pouco mais da mentalidade da qual estava circundando esse projeto. Então foi bastante desanimador, né? E então vamos lá. Tem esses pontos positivos, né, de se comprar a band, então vamos agora aos pontos de cuidado, tá? Assim que você comprar uma band, as empresas estão usando o Código de Defesa do Consumidor, né, que é 7 dias após a compra. Tomem cuidado, tá? Porque é 7 dias após a compra ao receber o produto. Então, embora seja após você receber a band, que deveria seguir essa lei, a contagem está sendo a partir da data de compra. Então, qualquer solicitação que vocês tenham que fazer, nota fiscal, nota de débito, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem tirar das empresas, tirem dentro desses 7 dias. Se bateu 6 dias e a empresa não te atendeu em alguma solicitação, solicita o cancelamento, porque a empresa não vai te atender e se você for cancelar, ela não vai cancelar porque vai usar essa regrinha dos 7 dias, tá? Então, como não é um produto barato,
não não se deixem levar nisso, né? E também isso demonstra o grau de confiança. Como eu disse, tem diversas empresas aí no mercado fazendo a revenda dessas bets, isso no Brasil, tá? Então você pode comprar diretamente no site em dólar. Lá eles têm o e-mail de suporte, né? Pode entrar em contato. Eu já não sei como que funciona a parte da SLA, mas comprando diretamente você se livra um pouco desse probleminha, tá? Mas é um ponto de atenção. Então escolha bem, né? Não tem somente uma, tem várias empresas trabalhando com isso. Pesquise, mande e-mail, entre em contato, tenta conversar com eles, tirar todas as dúvidas, mandar algumas perguntas, porque quanto mais você sondar sobre o produto, sobre o festival, mais consciente vai ser a compra para você ou para sua empresa e você vai poder tirar uma performance muito melhor desse conteúdo, né? O SXSW ele tem um aplicativo chamado SXSW Go. Você já consegue baixar ele aí. Você também pelo site deles, né? Você consegue fazer um cadastro. Após fazer o login, ele tem todas as informações. Tomem cuidado, que da última vez que eu acessei, ele estava com as informações de 2025 ainda, tá? Não sei se atualmente ele fez uma atualização para as coisas de 2026. Mas o aplicativo ele é bem completinho, inclusive ele tem um mapinha onde você consegue acompanhar o evento, né? É dito que você consegue acompanhar em tempo real. Então, é muito interessante, né? Tem essa informação fresca de que tem um aplicativo também para te auxiliar durante o evento. E, e é isso basicamente, tá? Assim como em qualquer produto, qualquer coisa, uma pesquisa é extremamente fundamental, né, para se fazer uma compra consciente, uma compra boa. Porém, esse produto, por ele ser digital e por ele estar somente com agências específicas, embora seja um e-commerce, tá? Eles estão foge um pouquinho a, a a área do e-commerce de produto físico, né? Porque né, é um produto digital. E entra outra questão de, além da BED, tem as empresas que oferecem né, uma mentoria, um acompanhamento, pacotes diferentes de acompanhamento. E tem também né, a questão do aéreo, tem o terrestre, né? A ida da pessoa para o aeroporto, passagem de avião, essas coisas que para mim é outro mundo, né? Então fica aí a informação, tá? Eu tenho a dizer que para mim o evento em si ele não é interessante para mim, né? Se eu tivesse uma empresa, eu usaria esse dinheiro para outras áreas, para melhorar outras áreas. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa de e-commerce na qual eles investiam muito dinheiro, coisa de milhão assim, em, em rodar campanhas no Facebook, mas o setor, por exemplo, de atendimento, desculpa, ele era um pouquinho precário para o tamanho da empresa, para a comparação de investimento da empresa, porque os operadores eram terceirizados, eles começaram a implementar atendimento por telefone numa forma muito mais agressiva para cima dos agentes. Foi quando eu até contei no vídeo anterior, né? Quando eu comecei a levantar a mão, porque eu cuidava dos marketplaces e os marketplaces começaram a ficar abandonados. E isso não é legal, né? Isso não... A empresa já não estava rodando bem no sentido da entrega dos produtos, né? E aí você meio que forçar uma quantidade maior de atendimentos sem conseguir entregar soluções, né? Os agentes abrindo as solicitações, os casos sendo de fato acompanhados e resolvidos. O foco estava só em entregar a métrica de dessas métricas de atendimento, né? Então, o volume do que entrava
de atendimento era enorme, porém o que entregava de resolução era baixo. Tanto que aconteceu, né, a Rádio Peão, né, falou para mim quando eu já não estava mais na operação, quando eu me demiti e eu fui contratado, né, pelo outro setor, era de que eles tomaram a decisão de deletar 10 mil e-mails, né? E eu achei isso cúmulo, cúmulo. E ao discutir isso, né, recentemente, com, com uma ex-colega desse projeto, no projeto atual, a resposta foi de que, mas o dono da empresa não ficou menos rico por ter tomado essa decisão. E eu achei a resposta dela mais absurda ainda do que a decisão dos caras de deletar 10 mil e-mails, porque, cara, são clientes, cara, são demandas. E isso. Tanto que eles saíram do online depois de um tempo, né? Eles tomaram vários processos, eles acabaram saindo do online e voltaram depois. Mas, cara, você não justifica isso. É igual contar a parte aqui, né? Veio numa caixa de pizza, tá escrito assim, a diferença esta qualidade, né? Devia ser esta na qualidade. E a escrita devia ser, a diferença está na qualidade, né? E eu falei, pô, tá vendo como é importante? Eu tava conversando com meu ex-colega, eu falei, tá vendo como é importante, né? Ter um revisor para ver esse tipo de coisa. E a resposta foi, mas tem que ver se teve tempo para ter revisão, se teve budget para, se teve investimento pro revisor. Eu falei, cara, revisor no caso aqui é a própria escrita da frase. E você tá me falando de budget por causa de uma frase, tipo, isso não faz sentido, cara. Isso aqui é atenção, é cuidado, é você pegar o seu trabalho e fazer bem feito. Não precisa fazer a coisa, tipo, é que nem dizem, né, no Brasil, a qualidade de trabalho ela é medíocre. Medíocre é médio para baixo, né? E você fazendo um negócio normal já é fora da curva, já é incrível. Então, assim, cara, eu não consigo justificar essas duas coisas. Eu vejo como problemas a serem corrigidos, né? Então tá aqui, esse é o problema e eu trago a sugestão da correção, né? Mas tem gente que normaliza, que justifica, que vê não, tá tudo bem terem deletado 10 mil e-mails. O dono não ficou menos rico por conta disso. São umas desculpas assim que pra mim não fazem, não entra na minha cabeça essas coisas, né? E por quê? Porque eu tô preocupado não é com a riqueza do dono, mas sim com esses 10 mil clientes. Ninguém gosta de estar num time de derrotados, né? A gente quer estar num time de vencedor, num time ganhador. E a gente tenta fazer de tudo pro time vencer, né? E tanto que nesse projeto que eu tava, desde o início eu quis ser. Eu não pareço, né? Muito alegre com as coisas. Tô meio bobo alegre aqui no vídeo, mas eu fico mais sério quando trata de trabalho. Então eu tento sugerir, eu tento falar, isso aqui não funciona, isso aqui funciona e tal. Alguém, quando tem liberdade para isso, claro. E lembrando, eu fui solicitado a fazer isso, mas virou um problema lá na frente. Então, a partir do momento que existe essa mentalidade, já não é um lugar para mim. Preciso sim do dinheiro, muito, mas eu tava me destruindo, né? As 4 horas do trânsito, a distância, a viagem, e eu fiz de tudo para nunca chegar atrasado. Eu cheguei atrasado somente no primeiro dia. Eu fiz um esforço para estar lá no ponto de atendimento no horário certinho, para que nunca desse esse tipo de problema. Então eu acabei angariando muito conhecimento sobre as coisas. Eu acabei falando mais, né, sobre a empresa, mas sim no sentido quando você for comprar o produto, de você tentar fazer esse reconhecimento, né? De entrar em contato com o atendimento da empresa, seja ela qual for, e tentar retirar o máximo de informações possíveis, porque quanto mais perto do evento, ou quanto mais próximo de vencer os 7 dias, vai ser pior para você como consumidor, porque pode ser que você não consiga mais cancelar, pode ser que você tenha comprado, né, na pressa, né, porque o valor eles têm a parte deles, mas entra uma partezinha do dólar. E aí o pessoal quer comprar antes porque o dólar, né, tá subindo. E só que às vezes pode não ser um bom negócio comprar com o dólar um pouco mais barato naquele dia, mas não tem informação nenhuma
ou não ter suporte suficiente na empresa, pelo menos naquela área, acerca do produto, tá? Então é esses cuidados, esses alertas que eu deixo aqui para quem vale a pena participar dessas palestras, conhecer talvez informações novas, ter uma nova perspectiva sobre alguns assuntos. Pode sim valer muito a pena, né, comprar as badges. Tem a Platinum, Platinum Music, Innovation. Tá faltando alguma? A Platinum dá acesso a tudo. A Innovation é mais para assuntos de tecnologia. A Music fala por si só. Tem a Edu, né, que é pra galera da educação. E eu tô esquecendo de alguma aí. Eu tinha feito um textinho no LinkedIn brincando com o nome das badges e trazendo cada assunto com assunto de jogos, né? Então, Music, por exemplo, as OSTs de jogos. Tem alguns que, nossa, a gente pira quando escuta, né? Bate aquela nostalgia, porque realmente foram quando a gente jogou, né? Ou quando a gente presencia hoje num jogo novo, é uma coisa incrível. Então a música faz parte ali da arte imbuída no jogo. Um jogo em si não é só um joguinho, né? Ele é um conjunto de várias artes, arte visual, né? Música, tem a programação. Então é um conjunto artístico em um produto, né? Em um software. Innovation, né? Entre a tecnologia, né? Dos jogos, tem evolução. Inclusive tem um jogo muito bom que trata isso, que é o Evoland. Ele começa com o jogo como que ele era lá nos primórdios, e conforme você vai jogando, ele vai desbloqueando as melhorias técnicas das tecnologias dos jogos. E isso para mim foi uma experiência muito legal quando eu joguei. Achei muito bacana, recomendo que todos joguem, quem gosta de acompanhar isso. Bom, enfim, quem quiser ver, tá lá no meu LinkedIn, tem algumas postagens na frente, vocês farmem lá se tiver interesse. Fiz essa brincadeira aí, fiz alguns desenhos também, né, com a sigla do SXSW, porque eu realmente estava envolvido com o projeto, eu tava bastante engajado nisso, então eu fiz alguns desenhos, algumas artes, vocês podem ver aí nas minhas redes sociais, também lá no LinkedIn eu postei. E basicamente é isso, tá? Então, esse é o disclaimer. Tome muito cuidado com as promessas, né? Em todo lugar que você vê, estão te prometendo um mundo. Falando, não, porque tem conexões, e aí você vai ter um atendimento de alto padrão, e lá você vai fazer super negócios. E calma, cara, calma. Tudo é tratado da forma subjetiva quando se trata desse assunto. E por ele ser um produto, o cliente tem todo o direito de saber de forma objetiva o que realmente vai entregar, não somente o que pode entregar, né? O que pode entregar qualquer coisa. Agora, o que de fato o evento entrega, vocês podem acompanhar lá no site original, né? Que tem lá a lista, né, do que está agendado de palestra, tem lá a lista dos músicos também. Então, para quem é da área de música aí, dá para ver quem vai participar, qual que é o ritmo, o que vai abordar, né? E eu acredito que a informação só tem a engrandecer, tanto do lado da empresa quanto do lado do consumidor, porque aí os dois ficam bastante resguardados, né? E é isso, quanto mais entendido do assunto, mais performance você consegue tirar dele, né? E basicamente é isso, gente. Desculpa aí pelo textão, quis tirar essas informações porque em breve eu vou me esquecer. Não sou mais um jovem rapaz e como eu estudei bastante, teve essas questões que eu quis trazer à tona. Tudo que eu falei aqui, né, eu falei, pareceu que tem um pouco, que ficou um pouco de ressentimento, eu não vou mentir, fica assim, um pouco de ressentimento, mas as coisas eu levei para frente tentando fazer da melhor forma para que as coisas melhorassem e não foi uma escolha deles, né? Então eu quero botar um ponto final nesse assunto para não acabar ficando de remoer por aí, né? Ficar pensando nisso por aí, mas eu quis explorar um pouquinho porque eu também não vejo conteúdo sobre esse SW
E eu acho interessante falar sobre isso, já que eu acabei estudando, acabei conhecendo um pouco mais. Acho importante trazer essas verdades e tirar um pouco desse mito, né? Porque estão pintando como a coisa, estão vendendo como uma panaceia para os negócios. E não é bem assim. É um aglomerado de eventos, né? É um festival que vai ter diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cabe a você analisar se essas apresentações realmente elas vão ser, se elas fazem sentido para o seu negócio, ou se fazem sentido para você que vai lá, ou para o seu grupo, né? E aí sim tomar a decisão de compra de maneira inteligente e não de maneira emocionada, né? Ah, eu vi ali que a propaganda do marketing falou que eu vou ver inovação, que eu vou ver não sei o quê, mas não te falam o que de fato vão apresentar. E comprar uma coisa que não se conhece, né, fica meio ruim. É isso, gente. De novo, aí, desculpa aí pelo textão. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa. Quiser deixar nos comentários alguma informação, né, trocar ideia, pode deixar. E é isso. Se cuidem. Até mais.